Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula sobre o relevo brasileiro. Portanto, na nossa playlist Geografia do Brasil para os vestibulares. E na aula anterior, quando vocês estão lembrados, nós vimos o interior do nosso planeta. Ou melhor dizendo, o modelo de camadas do nosso planeta. Hoje, conforme anunciamos, nós vamos sofisticar um pouco mais este modelo. Na aula anterior, nós vimos que a delgada camada exterior do planeta é chamada de crosta terrestre. E aqui já começa uma novidade. Na verdade, a crosta terrestre, ela é formada por duas partes, digamos, por duas subcamadas. Nós temos a camada formada por um material mais denso, portanto, que fica na parte mais profunda, e um material, uma crosta, melhor dizendo, que é a espuma da Terra, digamos assim, é uma crosta menos densa e que, portanto, fica na superfície. Vou colocar aqui para vocês o nível do oceano, o nível dos mares, né? Tá evidentemente torto, nós estamos fazendo à mão, sem muito tempo para fazê-lo, apenas explicando aqui ao vivo. Então nós temos aqui o mar, ou o oceano, se você assim preferir, e em rosa nós temos a chamada crosta continental. Crosta continental. Muito bem, nas próximas aulas nós vamos entender o porquê a denominação crosta continental. A crosta continental, ela é suportada por uma crosta ainda mais profunda, formada por um outro tipo de rocha, e esta é a chamada crosta oceânica. Veja que ela também suporta a maior parte do relevo oceânico, com exceção da primeira parte, que a gente chama de plataforma continental e que está ligado à crosta continental. Notável também que existe uma área de contato, onde aqui eu misturei a cor laranja da crosta continental com a cor rosa, ou melhor, da crosta oceânica, o laranja da crosta oceânica, com o rosa da crosta continental. Neste espaço, nós temos uma zona de transição, muitas vezes com um comportamento muito característico. Então, nós costumamos chamá-la de descontinuidade. Nessa área de transição, nós teríamos as características próprias, características ligadas à crosta continental e características ligadas à crosta oceânica. Essa é a descontinuidade de Robertson, em homenagem ao pesquisador, ao cientista que descobriu a descontinuidade de Robson. Ou a descontinuidade entre a crosta continental e a oceânica, no caso, Robertson. Pois bem, gente, e aí nós vamos encontrar também, ligando a crosta até o manto, vejam vocês que eu estendi o desenho, agora o manto eu vou representar com a cor vermelha. Na transição entre a crosta terrestre e o manto, eu tenho
uma nova descontinuidade, que é a descontinuidade de Mohorovičić. Isso! Na aula passada, nós estudamos este importante pesquisador que ajudou muito no modelo do entendimento do interior da Terra e na compreensão da crosta terrestre, que foi o servo-croata Andrija Mohorovičić, para os íntimos Moho, a descontinuidade de Moho, ou, se vocês quiserem, a descontinuidade de Mohorovičić. Muito bem, então já começamos a conhecer a nossa crosta terrestre num nível de detalhamento um pouco melhor. Claro que isto cai nos vestibulares. Não é uma curiosidade, uma preciosidade minha. Muito pelo contrário. Bem, aí nós vamos mergulhar no manto, como nós sabemos, muito mais espesso do que a crosta. A crosta, cerca de 30 quilômetros de espessura. O manto, ele possui 2.900 quilômetros de espessura. Nós conhecemos o manto inferior, o manto próximo do núcleo, o manto médio e o manto superior, próximo da crosta terrestre. Pois bem, agora no núcleo a gente também vai detalhar. Na aula anterior, na aula de ontem, nós conhecemos um único núcleo, muito embora tenhamos falado que já se fala em 3 núcleos para a Terra. Antes desse terceiro núcleo aparecer nos materiais didáticos, apostilados, paradidáticos, nós vamos trabalhar com a divisão clássica. Nós temos um núcleo externo muito importante para os movimentos da nossa Terra, para o tectonismo, para o seu campo magnético, e nós temos o núcleo interno. Esse núcleo interno, gente, onde nós temos as condições de temperatura semelhantes à da superfície do Sol, por volta de 6.000 graus Celsius, mais pressões que chegam a 6 milhões e meio de atmosfera, ele é considerado absolutamente sólido. Esse núcleo interno, por vezes, é chamado de NIFE, em homenagem aos seus 2 maiores componentes, o níquel e o ferro. O núcleo externo é tido didaticamente como um núcleo líquido. Não é bem assim. Da mesma forma que nós já falamos que o manto também não é líquido. Até porque no núcleo externo as temperaturas chegam aos 4.000 graus Celsius, mas a pressão a 4,5 milhões de atmosfera. O núcleo externo, ele é um sólido de comportamento plástico, mais ou menos como o queijo de Minas. Esse núcleo externo, porém, em alguns pontos, ele se liquefaz pela decomposição radioativa, pela radioatividade. Aqui nós temos grande concentração de urânio e também de tório, que ao decaírem, e esse decaimento pode ocorrer aligeiradamente, graças aos isótopos menos estáveis, como o tório-227 e o urânio-235, essa liberação de energia derrete momentaneamente o núcleo externo. Então, em alguns pontos, é como se aquele modelo que nós fizemos de um queijo de Minas, nos furos do queijo de Minas, nós tivéssemos o doce de leite derretido. Esta é a ideia desse núcleo externo. Então, ele é sólido com comportamento plástico, mais ou menos como o piche do asfalto
ou como o vidro, que é um líquido de grande viscosidade. É este o comportamento real do núcleo externo. Ora, meus amigos, portanto, nós já avançamos um pouco mais na compreensão do nosso planeta. Vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos entender um pouco da dinâmica interior do nosso planeta, falando um pouco mais sobre o núcleo externo, envolvendo o manto e com o aparecimento de uma camada chamada astenosfera. Mas isso vai se dar no nosso próximo encontro. Meus amigos, são aulas para vestibulares, para concursos, para os grandes exames, para as suas provas. Compartilhem esta aula e, se gostam do nosso canal, se inscrevam, dê o seu like, o seu joinha, deixe um comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Nós que fazemos com carinho. O canal é gratuito, sempre será gratuito e tem ajudado as pessoas que às vezes não têm condição de fazer uma escola particular, um curso particular, bem como as pessoas que têm, mas estão revisando conosco o conhecimento. Muito obrigado, fiquem bem, um forte abraço, eu espero vê-los oportunamente em uma nova aula de Geografia do Brasil para os vestibulares. Até lá, tchau!